Olá, amigos! Hoje estamos aqui com a nossa segunda videoaula da semana de iridologia. Antes de iniciarmos, eu gostaria de parabenizar todos vocês por estarem participando desse evento que é tão bom para a nossa saúde, né? Para a gente se autoconhecer, conhecer a saúde dos nossos familiares, dos nossos amigos e também dos nossos pacientes. A iridologia é uma ciência que nos estimula a esse autoconhecimento e isso traz inúmeros benefícios no nosso dia a dia. Se você ainda não assistiu a videoaula 1, eu recomendo que você assista primeiro essa videoaula. Nela nós abordamos o tema os tipos constitucionais, que é da escola alemã de iridologia, onde através das cores da íris nós conhecemos suas debilidades, suas fraquezas e assim podemos nos prevenir para poder não ficar com doenças ou com disfunções. Hoje nós vamos abordar uma outra escola de iridologia, que é a escola comportamental de Danny Johnson. É uma escola bastante interessante também, vocês vão gostar de se autoconhecer, né, a sua parte emocional, como é que funciona. E ela é bastante praticada aqui no Brasil. Nós temos mais iridólogos comportamentais do que orgânicos, que seria da iridologia clássica ou a iridologia de Bernard Jensen. Mas hoje a escola que nós vamos abordar foi desenvolvida por Danny Johnson. Conforme vocês podem ver nesse slide, a foto do Danny Johnson, ele criou um método chamado método RAID. E essa palavra foi criada por ele para sintetizar o que significa esse método que ele desenvolveu. Ele foi um cientista norte-americano e ele juntou a palavra RAI, que quer dizer raio, com a palavra id, que quer dizer psique interior ou o nosso subconsciente. Então, através da junção dessas duas palavras, RAID, ele quis dizer que esse método possibilita o conhecimento de como o nosso subconsciente emite seus raios para se fazer conhecer. E isso está impresso na nossa íris. Tornou-se então uma maneira de entender a linguagem comportamental do ser humano. Danny Johnson descobriu que o id, o nosso subconsciente, está impresso com todas as suas necessidades e se expressa através da íris. Na íris encontra-se inscrita toda a história do indivíduo, todos os seus traumas, né, as suas tristezas, grandes situações assim traumáticas ou emocionais mais fortes ficam impressas na íris. Nós vamos abordar hoje o aspecto dos tipos comportamentais, que é o primeiro item do método RAID. Então vamos ver agora nesse slide esses tipos comportamentais que ele definiu em 4 tipos. Primeiro, ele selecionou 3 padrões de íris que são bem definidos, que nós chamamos de flor, joia e corrente. E depois, ele aprofundando mais, ele percebeu que existia um 4º padrão, que é a união do flor e do joia, e chamou esse 4º padrão de agitador. Então, são padrões bem característicos, bem independentes, e nós vamos ver cada um deles. Vamos começar primeiro com o perfil que ele chamou de flor. Como vocês podem ver nesse slide, a foto dessa íris mostra uma íris com uma densidade de fibras bem fraca, formando várias pétalas na sua superfície, ou lagunas, como a gente também pode chamar. Então, a predominância do tecido iridal, para ser classificado como flor, tem que estar cheio de pétalas
ou lagunas. Isso qualifica a pessoa como perfil flor. Você já olhou a sua íris no espelho para ver qual a cor dela, qual o tipo constitucional e agora qual o tipo comportamental? Comecem a observar a íris das pessoas à sua volta e aí vocês vão poder entender melhor cada um de nós. Então o padrão flor, ele é bem fácil da gente ver, porque a gente vê essa íris com o estroma bem frouxo, bem difuso, como se fosse um tecido parecendo uma estopa, né? As fibras estão bem esparsas, né? Então ele é identificado por essas aberturas arredondadas na íris, como se fossem essas gotas. E isso é bem diferente das fibras normalmente retas da íris, né? Porque a íris geralmente ela vem com as fibras retinhas. Então esse padrão é bem característico. E segundo Danny Johnson, as personalidades flor, elas são emocionais e espontâneas, né? A palavra que melhor define o tipo flor é sentimento. Então é como se ele tivesse o sentimento à flor da pele. Uma pessoa muito emocional. Elas reagem à vida através dos sentimentos que elas sentem. E eles se comunicam muito visualmente, né? Você identifica as emoções muito visualmente. Quanto maior o número de flores no tecido iridal, quanto maiores e mais arredondadas, mais emocional e espontânea é a pessoa. Às vezes a gente pode encontrar padrões flores com as flores menorzinhas, as aberturas não tão grandes, e isso significa uma pessoa que está mais reprimida, que não tem esse comportamento tão extrovertido assim como aquele das flores arredondadas. Mas em geral, são pessoas que fazem muitos gestos, aprendem mais depressa ouvindo as instruções, eles têm uma memória auditiva muito boa. E eles são notados pelo visual chamativo. Eles têm uma qualidade feminina, né? Gostam de cores, de estampas, padrões. E eles são muito expressivos por natureza. Eles tocam e choram muito, as pessoas que são flor. Elas representam o silêncio entre as palavras. Quase não precisam falar para a gente perceber o que está acontecendo com eles. E eles, a semelhança de uma flor, que tem uma existência efêmera, né? Uma flor, ela é delicada, ela faz, quando é retirada do caule, ela tem uma existência curta, ela quase não dura muito tempo num vaso, uma coisa assim. Então, a pessoa que tem essa personalidade, ela também tem as reservas mentais e físicas, particularmente predispostas ao esgotamento. Então, o flor é aquela pessoa que necessita, ele se beneficia muito de repouso e quietude para poder conseguir restituir a energia vital dele. Isso é muito comum no flor. Nas íris, quando as flores são pequenas, como eu falei, indica que essa energia está mais presa, mais contida. É uma pessoa emocional, mas ela fica se reprimindo um pouco para não transparecer tanta emotividade. Em geral, as personalidades flor são pessoas muito alegres, cheias de vitalidade, né? Sem as coloridas demonstrações de emoção em seus gestos, o mundo seria um lugar chato e sem vida. São pessoas exibidas, né? Usam o corpo para demonstrar sua emoção e mudam de opinião muito facilmente também. Eles estão sempre buscando mudanças na vida dele. Mudança é a marca registrada da personalidade flor. A maneira como eles liberam a energia no ambiente faz com que as outras pessoas pareçam muito presas a uma uniformidade, a um padrão determinado, né? E eles adoram estar no palco com o mundo na plateia. Gostam de contar piadas, de histórias, né? Aquelas pessoas que chegam numa festa, os outros se reúnem em torno deles. Então, por todas essas qualificações,
são pessoas que têm tendência a exercerem atividades do mundo dos espetáculos, artistas, inventores, escritores, atores. São pessoas muito ligadas a artes, porque são muito criativas. Como o Flor aprecia muito escutar sons, ele se sente muito atraído pelo seu oposto, que é a personalidade Joia. Enquanto o Flor é sentimento, o Joia é pensamento, é a pessoa mais mental, mais racional. Então, os opostos se atraem e a gente acaba sempre buscando as personalidades que complementam nossos processos subconscientes. Por isso, o Flor se sente muito atraído pelo Joia, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, resumindo um pouquinho a personalidade Flor, a palavra que melhor define é sentimento. E essa função sentimento, assim como o pensamento, é uma função racional, avaliadora, Ela aceita ou rejeita uma situação, uma coisa, uma ideia, tomando por base o sentimento agradável ou desagradável que ela sente a respeito daquilo. Então, são funções avaliadores, Eles avaliam aquele sentimento antes de tomar uma decisão, mas sempre usam o sentimento para tomar essa decisão na vida. Como característica pessoal, elas julgam o valor das coisas através do sentimento, E aí, com isso, elas às vezes se tornam um pouco lentas na hora de tomar uma decisão. Costumam reagir com emoção, E podem ser também saudosistas às vezes. Utilizam bastante a visão, aprendem melhor com instruções auditivas e sentem-se atraídos por pessoas do tipo pensamento, que é o seu oposto psíquico. Então, passaremos agora a esse segundo perfil comportamental, que é o perfil do tipo Joia. Como vocês podem observar no slide, a característica da íris do perfil Joia é esse tecido iridal com as fibras retas. Ele não tem aberturas como o perfil Flor, e a característica forte são essas manchas que aparecem no tecido iridal, que são chamadas de manchas psóricas. Então, o perfil Flor é caracterizado por fibras retas e manchas psóricas. Essas manchas podem variar de cor amarelo claro até quase preto, Varia muito a coloração, não importa isso. Segundo o professor Johnson, as personalidades Joia nas relações interpessoais reagem com análise, pensamento e palavras, Então, enquanto o Flor é emoção, sentimento, Ele libera energia no ambiente, o Joia não. O Joia é mais pensamento, análise. Eles respondem verbalmente, usam poucos gestos físicos, enquanto o Flor usa muito. Aprendem melhor com instruções visuais ou descritivas. Como e por que são palavras de Joia. Eles querem saber analisar tudo. Então, eles perguntam muito. Como assim? Como pode ser isso? Por quê? Tudo eles querem saber, tintim por tintim. Eles gostam de sons, gostam de dar nome às coisas, de rotular as coisas. Então, isso é um jeito deles se separarem daquilo, deles classificarem as coisas. São protetores por natureza. Os Joias são considerados masculinos em seu caráter. O arquétipo do Joia, são essas presenças hiperpigmentadas, as psoras. Ele tem um tipo mental com percepções e sentimentos internos direcionados sempre a uma análise, a uma descrição. Tem uma personalidade intelectual, pensante, racional, analítica, metódica, detalhista e perfeccionista. Os Joias gostam muito de ler, de se aprofundar nos assuntos.
exercem controle excessivo consigo mesmos, com as situações e com as pessoas ao seu redor. São comunicadores verbais precisos, eles são ótimos oradores, demonstram poucas emoções e usam poucos gestos, estabelecem metas facilmente e concretizam essas metas facilmente. Destacam-se como líderes, professores, cientistas, pessoas do mundo dos negócios. Precisam se soltar. A lição do joia é aprender a se soltar, aprender a relaxar. E eles atraem o tipo mental flor, que é o emocional, para relacionamentos duradouros, porque um acaba equilibrando o outro. Essa necessidade de desprendimento do perfil joia muitas vezes pode atrair situações como o uso de drogas ou de álcool, né? Porque isso ajuda eles a se soltarem, a relaxarem um pouco. Os joias também são predispostos e obcecados por leitura, como eu falei, pela informação e por rotular as coisas, pois identificar as coisas é um jeito discreto dele se separar do mundo. Em lugar de classificar uma coisa como isso ou aquilo, o joia precisa aprender a lição, a experiência de vivenciar aquela situação, tornar-se aquilo, sentir como é ser aquilo. Essas pessoas possuem uma capacidade verbal muito acentuada e isso lhes confere uma grande eloquência e as capacitam a serem grandes líderes e oradores. Os joias têm seu auge em torno de 40, 45 anos, onde eles estão no período da vida em sua plena expressão, em sua plena capacidade. Agora, as variedades de cor das manchas psóricas que aparecem na íris, elas têm um significado. Quanto mais escuras elas forem, ou quanto maior a quantidade, mais intensifica as características do joia. Quanto mais escuras, mais acentuadas a personalidade. Então, a palavra, resumindo, né, a palavra que melhor define o tipo joia é pensamento. O flor é sentimento, o joia, pensamento. Eles utilizam o processo mental de interpretação daquilo que eles estão percebendo, e isso é uma função racional. Tem a lógica como base, pois o pensamento consiste em associar ideias umas às outras para você chegar a um conceito geral ou a solução de um problema. É uma função intelectual e que procura sempre compreender as coisas. Como características pessoais, eles usam poucos gestos físicos, subconscientemente aprendem melhor por instruções visuais. Muitas vezes as pessoas pensamento podem ser taxadas de frias e calculistas, mas na realidade elas apenas estão pensando e analisando antes de tomarem uma atitude. Sentem-se atraídas pelas pessoas do tipo sentimento, seu oposto, como um movimento para compensar esse aspecto inconsciente. Vamos passar agora a um terceiro perfil comportamental, que é o agitador, que foi aquele perfil que Danny Johnson observou, que é a mistura do joia e do flor. É a pessoa sentimento com a pessoa pensamento. Por isso, nesse slide, vocês podem observar que o perfil agitador, a íris é caracterizada por fibras arredondadas, com as pétalas ou flores ou lagunas, e além disso ainda tem manchas psóricas também. Então ele reúne as duas características. Enquanto o joia, as fibras eram retas e tinha as manchas psóricas, nesse não. As fibras são curvas, como no perfil flor, e tem as manchas psóricas. Como será uma pessoa agitador? O tipo agitador é formado pela combinação desses dois padrões, joia e flor. Apesar de haverem outras combinações, esta em especial por suas características, acabou formando um padrão comportamental. São pessoas intensamente entusiastas.
imbatíveis quando se dedicam a uma causa ou um objetivo. Eles vão até o fim naquilo que eles desejam realizar. São extremistas por causa disso, né? Conseguem alternar tanto as palavras do joia quanto os gestos do flor. Aprendem melhor pela intuição, são muito intuitivos. Os agitadores são impacientes, exigentes e meta-orientados. Quando querem alguma coisa, um objetivo final, eles querem agora. E estão sempre ocupados, sempre trabalhando, né? A orientação deles vai sempre na direção daquela meta que eles estabeleceram. Os agitadores não gostam de crítica, porém, essa personalidade radical deles acaba atraindo exatamente essa crítica que tanto eles temem, né? Então, o agitador, ele é tipo extremista, para a gente poder reconhecer quando a gente vê uma pessoa. Ele unifica os traços mentais e emocionais na comunicação. São pessoas dinâmicas, progressistas e aventureiros. Eles se aventuram além dos limites normais das outras pessoas. Eles vão muito mais à frente das outras pessoas. Tem uma personalidade oscilante entre razão e emoção. São aventureiros e devotos por uma causa. Sobressaem-se como inventores, motivadores, exploradores, sempre profissões que estão à frente das outras, né? Eles veem o que ninguém está vendo ainda. Aprendizado através do toque e do movimento, necessitam de equilíbrio, né? Necessitam colocar mais o pé no chão, porque eles vivem voando por aí, lá no alto. E por isso eles atraem o seu oposto, que é o corrente, né? Para relacionamentos de longa duração. Como uma tempestade varrendo a superfície da terra ou um tsunami, os agitadores podem efetuar uma mudança repentina e dramática na consciência daqueles à sua volta. O agitador é a semente, a gestação e o próprio parto. Eles representam os novos prados que aparecem depois de passar da queimada na mata, a renovação do solo depois de uma enchente. São pessoas pioneiras e podem se tornar inventores e exploradores. São singulares, zelosos, devotos e leais. Possuem perseverança, aprendem pela intuição e são atraídos pela personalidade corrente. Os possuidores desse padrão são fadados ao sucesso ou ao fracasso. Ele é de extremos. Nunca vai ficar no meio, né? No senso comum. Eles são originais, criativos, bem como também abusivos e destrutivos. Eles detêm o dom da palavra do perfil joia e os gestos do perfil flor. Quando as energias do agitador, né, o emocional e a energia mental, estão em equilíbrio, eles podem ser encarados como o protótipo do homem do futuro, inteligente, fraterno e humanista. Resumindo, a palavra que melhor define o tipo agitador é intuição. E a intuição é uma função irracional, porque sua apreensão do mundo baseia-se não de uma percepção dos fatos, é uma coisa inconsciente, não depende da realidade concreta. A pessoa não sabe de onde vem a intuição, nem como ela se origina, simplesmente ele tem aquela intuição. São conhecidos como insights. Devido a essa falta de concretude, a pessoa intuitiva pode muitas vezes não ser levada a sério, sendo frequentemente vista como visionária e fora da realidade, quase um louco. Como características pessoais, são pessoas dinâmicas, progressistas, visionárias, se aventuram além dos limites convencionais do pensamento e da ação, e na vanguarda da mudança e da inovação desafiam a vida pela entrega e pela dedicação, muitas vezes até através do ridículo. Impelida para o sucesso, passa por ciclos de grandes altos e baixos.
São dedicadas a uma causa e aventureiras, aprendendo pelo contato físico e pelo movimento. E agora, o último tipo, o último perfil comportamental, que é o tipo corrente. Como vocês podem observar nesse slide, o perfil corrente, ele tem um estroma da íris, né, o tecido iridal, uma predominância de fibras retas, sem lagunas e sem manchas psóricas. Esse é o tipo corrente, que a gente chama, né? Ele é corrente porque, como os elos de uma corrente, né, ele gosta de unir tudo, né, de levar o mundo todo unido. Então, o padrão corrente, ele é mais difícil de ser observado e compreendido. Ele é identificado por essas variações das fibras iridais, né? A gente vê algumas fibras que aparecem como uns raios no tecido iridal. E às vezes tem algumas manchas de cor, assim, umas nuances mais claras ou mais escuras, mas não a mancha psórica, não aquela mancha forte, não. As personalidades correntes, em geral, são fisicamente sensíveis e reagem aos outros com gestos delicados e controlados. São intuitivas também e aprendem melhor quando vivenciam as lições. Também aprendem facilmente com professores que alternam instruções verbais e visuais. São muito amáveis, têm a comunicação através de posturas e o aprendizado através da ação. Posturas e gestos súbitos têm dom de apoiar e dar suporte às pessoas. Perspectiva de vida na primeira pessoa do plural, nós. Então, o corrente está sempre pensando nessa união. E o direcionamento dele é para baixo, né? Uma conexão, uma quietude, né? Ele está mais voltado para dentro de si. Então, identificamos o padrão corrente na íris por suas fibras penteadas, aquelas fibras retinhas com poucos sinais. E a palavra que melhor define o tipo corrente é sensibilidade. Sensibilidade física, mental e intuitiva. Ela é como um imã, né? Ele funciona como uma antena, captando tudo que está acontecendo à sua volta. A menor mudança ou incidente é imediatamente sentido por ele. Ele é sempre tocado por tudo. E para relacionamentos ele se dá muito bem com o agitador. Corrente é essa urdidura, né? Esses elos que mantêm o mundo unido. E não existe nada no mundo como a personalidade corrente. A palavra que mais claramente o descreve é sensibilidade. Esta qualidade vem do fato dele ser receptivo a tudo, né? Ele atrai tudo, ele carrega tudo com ele. Então, seu organismo funciona como luvas do pegador de beisebol, né? Tudo ele está agarrando. A menor mudança ou incidente são imediatamente sentidos por ele, que é sempre tocado por tudo. O corrente é o radar ambulante da vida, funcionando como receptor e condutor de energia, intermediando tudo o que acontece no universo. Eles sentem-se atraídos para relacionamentos duradouros com pessoas que têm essa combinação do agitador, exatamente para compensar, né, essa qualidade subconsciente dele. A sutil sensibilidade do corrente proporciona para ele habilidade para mediação, para se relacionar com outros padrões também. Ele é mais fácil de se relacionar. A influência estabilizadora do corrente é atraída pelo comportamento radical dos agitadores, mas ele se dá bem com todos os tipos. Pela sua qualidade dual, eles possuem característica de um pouquinho de cada padrão. Os correntes proporcionam o caminho para o fluxo da vitalidade. Sem eles, o planeta murcharia e estaria morto. Eles representam a Mãe Terra, que cuida de todos os elementos igualmente. Ele possui a estabilidade para receber a tempestade do agitador, né, que vem que nem um tsunami e segura a pressão dos movimentos. Enquanto o agitador representa essa faixa de criação que faz
nascer, o solo, né? As queimadas, depois das queimadas e tudo, o corrente faz manifestar o berço da criação, os braços que acalentam e afagam o recém-nascido. A energia do corrente pode ser canalizada para o atletismo, para o trabalho social, enfermagem, medicina e várias profissões associadas à cura ou de ajuda ao próximo, né? O trabalho social, enfermagem, professores também. Então, tudo que for de ajuda ao próximo, o corrente está bem qualificado, porque ele tem essa característica forte de querer sempre ajudar os outros em primeiro lugar. Tanto que a lição que o corrente precisa aprender é a cuidar menos dos outros e mais de si mesmo, porque ele está sempre passando todo mundo na frente dele. Eles são menos propensos a vícios do que as outras estruturas de íris, e em vez de adotarem comportamentos compulsivos e prejudiciais, eles têm tendência a escapismos, fantasiando com filmes, novelas, sonhos. Então essas são a forma do corrente tentar sair um pouco daquele padrão, daquela estabilidade dele. E a palavra resumindo, a palavra que melhor define o tipo corrente é sensação. Ele percebe a realidade através dos sentidos físicos, ele é muito sinestésico, né? E isso inclui todas as experiências conscientes produzidas pela estimulação dos órgãos dos sentidos, tanto quanto as sensações que têm origem no interior do nosso corpo. A sensação, assim como a intuição, são tidas como funções irracionais, pois são experiências dadas imediatamente e não resultantes da análise do pensamento ou avaliação do sentimento. Como características pessoais, as pessoas sensação têm uma sensibilidade física extrema, sentindo as percepções físicas internas e externas com grande intensidade. Por exemplo, quando sentem fome, elas ficam desesperadas, irritadas, só voltando ao seu estado emocional normal quando tem essa sensação desagradável aliviada. Eles aprendem melhor através da experiência e do toque, percebendo facilmente uma pessoa sensação pela sua maneira de vestir, né? Elas costumam não ser muito discretas, usam muitos adereços como brincos, anéis, roupas coloridas e perfumes fortes. Aprendem através da experiência, do toque e das ideias. Por isso, são atraídas pelo seu oposto, as pessoas intuição, que é o agitador. E, em síntese, né, esses 4 tipos comportamentais que nós acabamos de analisar, a gente pode resumir dizendo que a função sensação, que é a do corrente, nos assegura de que algo existe, porque ele vai no concreto. A função do pensamento, que é o joia, nos diz do que aquilo se trata, né? Porque ele vai analisar aquela situação. A função sentimento, que é o flor, já vai olhar o valor das coisas, né? E não só a utilidade. E através da intuição, que é o agitador, temos um palpite do que nós podemos fazer com aquilo, ou seja, as possibilidades. Enfim, todas as funções, os tipos comportamentais são importantes, né? Um complementa o outro. E é importante a gente entender que cada ser humano tem dentro de si um pouco de cada uma dessas personalidades, de cada um desses padrões, mas a gente tende a usar um deles predominantemente. E ao longo do tempo, a repetição do uso de um desses padrões revela-se como essa estrutura básica na nossa íris. Essa dominância é influenciada por vários outros padrões dinâmicos que podemos aprofundar num curso, né, mais aprofundado. Eles se movimentam para dentro e para fora, né, formando ainda padrões de introversão e extroversão. O ser humano é formado por um conjunto de 46 cromossomos, sendo 23 doados pelo pai e 23 doados pela mãe. Isso nos leva a acreditar numa predestinação
dada pela natureza a cada ser vivente. Quer dizer então que uma pessoa já nasce com um perfil físico e psíquico pré-determinado? Pré-determinado e não simplesmente determinado, pois fatores sociais e emocionais podem influir no modo como a pessoa atuará durante a sua vida, mas existem já uma pré-determinação. Então, nos termos em que tudo está sendo colocado, o olho, a nossa íris, dentro de todas as estruturas do corpo, passa a ter uma importância capital, pois ela nos revela o todo do ser. Estava correta a pessoa que falou: os olhos são a janela da alma, porque elas nos mostram o físico e o emocional ao mesmo tempo. E o método RAID hoje é praticado no mundo inteiro, sendo utilizado como um instrumento único de avaliação psíquica, indicando padrões de comportamento social e emocional baseado em fatores genéticos. Isto por si já torna uma revolução do psiquismo e abre precedentes ainda não calculados. Podemos ter várias utilidades para esse método, como aptidões profissionais, como sites de relacionamento, em RH, para você saber colocar as pessoas nas posições certas. Então, nesse sentido, algo que reconheça e valide esse método pode ser de extrema valia para a ciência. Conheça-te a ti mesmo. Essa é a frase que melhor define a aventura humana na Terra. Ciência, filosofia, religião, psicologia, medicina, terapias, tudo são criações do homem. Esse ser que busca o conhecimento de si próprio, traduzido em normas e experiências físicas e metafísicas. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Será que isso é tudo? Ou será apenas uma parte de um todo? A íris diagnose. Gnose quer dizer sabedoria. Íris diagnose, sabedoria através da íris. Ela também faz parte desse pool de estratégias que o homem está utilizando para o seu autoconhecimento. E é uma ferramenta espetacular, pois permite conhecer o homem em seu todo, corpo, mente e espírito. E no que ela é insuficiente, ela funciona como auxiliar de outros mecanismos científicos. Então, hoje a nossa videoaula vai ficar por aqui. Eu aguardo vocês ainda para a terceira videoaula, que será enviada brevemente. Tenham um ótimo estudo e muito obrigada pela participação de todos. Não percam a próxima videoaula. Até lá!